Bem-vindos ao Projeto Obadias. Esse é o projeto que, porque vocês tanto oraram, igrejas no Brasil, missões, amigos, familiares, pessoas que nós nem conhecíamos de tantos lugares diferentes, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós recebemos cartas, e-mails, recebemos palavras de encorajamento. Então, esse é o Projeto Obadias. Venha conhecer um pouquinho desse projeto para você ver o que nós fazemos aqui. Trabalhamos com artesanato, aulas de inglês e alfabetização. Tudo isso com o objetivo de reinseri-los na sociedade com uma profissão. As vossas orações fizeram diferença na nossa vida e também na vida dos meninos. Graças a Deus que hoje nós podemos ver a continuidade desse projeto, ver os meninos aqui correndo, brincando, rindo, se alegrando, estudando, recebendo o direito à alimentação, a lazer, à educação, a uma vida de conforto. Tudo isso é uma bênção, é a graça de Deus e é as orações de cada um de vocês. Muito obrigada. E tudo isso porque teve pessoas colocando as mãos junto conosco. Nós somos uma equipe hoje trabalhando aqui com essas crianças. Essa equipe é formada por minha esposa e eu, o Dovani e a Rosana, o Samba e a Irlândia, o Henrique e a Rose. E teve outros irmãos que passaram por aqui também, e você pode também ser parte deste projeto. Ainda continuamos a ter muitas lutas, estamos enfrentando muitas batalhas. Até o dia de hoje isso não terminou, porque nós vemos que pessoas têm tentado fechar esse projeto, têm tentado acabar com essa visão, mas Deus, Ele é soberano e nós louvamos ao Senhor por isso. Desde que eu fui preso já se passaram 8 meses, tem 3 meses que eu estou solto e essas crianças continuam conosco. Uma coisa que nós temos consciência é que esse projeto nasceu no coração de Deus e ninguém vai fazer nada contra esse projeto se Deus não o permitisse, porque foi Ele que deu a visão para todo esse projeto e é Ele que tem conta desse projeto. Nós temos visto que esses meninos têm muito potencial e têm realmente tido um resultado, todo o trabalho feito aqui no Projeto Obadias, na vida desses meninos, emocional e intelectualmente. Nós temos um gasto mensal, para você ter uma ideia, em torno de $3.000, com alimentação, funcionários, escola, vestimentas, transporte. E tudo isso nós louvamos a Deus por alguns irmãos que têm compartilhado, têm nos ofertado, mas não tem sido suficiente. Então nós queremos desafiar você que está nos vendo, está vendo esse vídeo, a ser generoso para conosco e investir para dar o melhor que existe para essas crianças. Essas crianças já sofreram nas ruas, sofreram rejeição da família, rejeição da sua própria religião e agora precisa do nosso amor, precisa que a gente invista nele. Eu sei que elas nunca vão esquecer. Tem lugar para todos os profissionais, eu desafio vocês a virem e estender a mão e nos ajudar a tornar realidade os sonhos dessas crianças. Então eu te desafio, venha e una as suas mãos com as nossas e nos ajude a dar mais esperança para essas crianças. Venha você que gostaria de ter uma experiência transcultural, venha nos ajudar. Saia da sua zona de conforto e venha, você do Brasil, você dos Estados Unidos, da Inglaterra ou qualquer parte do mundo onde Deus tem chamado você. Se você tem se sentido desafiado por esse projeto, venha nos ajudar. Seja bem-vindo. Nós não vamos desistir dessas crianças, vamos continuar lutando por elas. Mas para que possamos continuar lutando por elas, precisamos de você, junto conosco, segurando na nossa mão, segurando a corda, onde quer que você esteja, aí a gente vai poder avançar e vai dar sonho e esperança a essas crianças. E elas vão se multiplicar dentro desse projeto, a 1, a 10, a 100, a 1000. E você será parte de tudo isso, ok? Beleza, Sene? Dá tchau para eles.
Obrigado. Eu estava andando pelas ruas de Dakar e eu estava tentando fugir do sol quente, a uma temperatura de mais ou menos 35 graus. Eu estava procurando refúgio debaixo de algumas marquises e eu vi uma figurinha trêmula vindo em minha direção e, de acordo ele se aproximava, ia tomando forma, e bem perto de mim eu vi que ele tinha uma latinha de massa de tomate de mais ou menos 5 quilos, vazia debaixo do braço, e ele estendeu a sua mãozinha para mim e falou: que as bênçãos e a paz de Alá esteja sobre você. E eu olhei para ele, tentando reconhecer a etnia que ele fazia parte, e ele falou pela segunda vez: que as bênçãos e a paz de Alá esteja sobre você. É a maneira que eles usam para tentar nos comover, para darmos alguma esmola para que eles possam levar para os seus líderes. E eu olhei para aquele menino e eu falei: aboy de nundi que a boa sai nele, nundi que bucasa, nundi bu papé, nundi bu mamé. Eu estava tentando falar em crioulo com aquele menino, e ele baixou a cabeça e não me deu nenhuma resposta. Então eu tentei na língua do coração dele e eu falei: onta yata, onta sudoma, onta nena, ma onta babema. E ele me respondeu dizendo: a minha casa é lá em Gabu. Ele falou: suduam kogabu sara, neneam kobabam togabu sara to, minhate togabu sara. Ele falou: meu pai, minha mãe, minha casa é lá em Gabu, e eu saí de Gabu, eu sou de lá. E ele passou a me contar a historinha dele, dizendo: eu estava lá vivendo com meu pai tinha 3 esposas, e eu vivia com a minha mãe numa casinha onde era só dela, porque o homem muçulmano, ele tem 3, 4 esposas, e nas aldeias eles fazem uma casa para cada esposa, e elas vivem ali com os seus filhos, e ele tem uma só para ele também. Então ele disse que ele vivia com aquela mãe dele dentro daquela casinha redonda, e ele falou que não tinha muita coisa. Geralmente eles têm uma cama feita de forquilha e um colchão de palha, e eles dormem sobre uma esteira, e ele estava ali vivendo com os irmãos dele, e ele disse que ele era feliz pelo fato de estar perto da mãe e dos irmãos. Ele quase não citou o pai dele. E ele me contou que apareceu um líder religioso islâmico, e ele disse: você me dá o seu filho e eu vou fazer dele um grande líder espiritual, e eu vou trazê-lo de volta quando ele ficar adulto, e ele vai proteger sua família, ele vai trazer recursos financeiros para a sua família. E ele nem sabia que ele estava a 750 quilômetros da sua casa, agora na capital do Senegal, Dakar. E ele falou isso e lágrimas rolavam dos seus olhinhos, e de repente tinha um grupo grande de crianças ali. Ele falou que o pai dele não sabia a dor que ele tinha passado quando ele foi arrancado da saia da mãe dele, a força, e dado àquele homem, e aquele homem havia andado com ele, trazido ele para aquela cidade. Chegando naquela cidade, ele tirou as roupinhas que ele tinha, vestiu uma roupa maltrapilha nele, tirou os calçados dele e colocou ele com aquela lata de massa de tomate vazia, para que ele pudesse encher com açúcar e pedras de açúcar, quadradinhos, que eles usam lá um açúcar em forma de quadradinhos, e arroz. E ele tinha que trazer isso cheio para aquele líder, e se ele não trouxesse, junto com aquele arroz e aquele açúcar, mais entre 3 a 4 reais, dependendo do câmbio do dólar, ele era fortemente espancado. E essas fotos que vocês viram daqueles meninos queimados, é porque eles não conseguiram o dinheiro que aquele líder espiritual queria. Então eles são fortemente espancados, queimados, torturados, alguns têm braços quebrados e outros até mortos. E ninguém ousa levantar a voz e dizer nada contra esses líderes, em hipótese nenhuma, sobrando para a gente, para os missionários, fazer alguma coisa em favor dessas crianças. E quando ele me contou tudo aquilo, eu voltei para minha casa assim com uma tristeza, uma angústia no meu coração. Já havia um grupo de crianças que vinham na nossa casa, e elas eram socorridas com um cafezinho, com leite, um pãozinho com manteiga, e depois a gente mandava elas embora. E naquele dia nós fomos para a nossa garagem orar, minha esposa e eu, e Deus falou profundamente ao nosso coração que Ele havia ouvido o grito daquelas crianças nas ruas, e que nós seríamos partes daqueles que redimiriam essas crianças e tirariam elas das ruas.
Então nós começamos a fazer uma pesquisa e começamos a andar em diversos lugares. O Senegal tem 13,5 milhões de pessoas, 94% são muçulmanos, 4,7% são católicos e apenas 0,2% são evangélicos. E tem outros números para fechar os 100% de religiões tribais. E no meio daquele desafio todos, nós começamos a bater em diversas portas pedindo ajuda para tirar essas crianças das ruas. Existe de 100 mil a 1 milhão de crianças nas ruas do Senegal, segundo alguns sites. Nós ficamos com o número de 400 por ser, na altura, um site oficial da Unicef. E nós começamos a bater em portas, em diversas embaixadas, diversos organismos internacionais e agências internacionais, e todos foram nos negando auxílio. Chegamos na embaixada de Guiné-Bissau, o embaixador disse, a maioria dessas crianças, em torno de 80%, vem de Guiné-Bissau. E ele disse, nós não podemos fazer nada por elas. Nós não podemos confrontar com esses líderes religiosos, porque eles são feiticeiros e eles matam pelo feitiço. O cônsul daquela embaixada me chamou à parte e falou, você quer de fato ajudar essas crianças? Eu falei, claro. Ele falou, então você vai precisar de um espaço grande. Eu vou te apresentar um empresário que vai te vender uma terra ou terrenos, e aí você pode tirá-la das ruas. Ele me apresentou um empresário, e lá fomos nós conhecendo vários terrenos, e teve um que eu gostei de fato, que era grande, tinha 48 mil metros quadrados, e eu pensei, lá no fundo eu posso fazer um campo de futebol, ali eu posso fazer uma granja, ali eu posso plantar o pomar, ali eu posso fazer a caixa d'água, ali eu posso construir nossa casa, ali eu posso construir a casa dos meninos, uma piscina, e pensei, aqui tem um espaço necessário de tudo que eu preciso. E falei, eu gostei desse terreno, eu quero ele, mas eu tenho que trazer algumas pessoas para visitar. Tinha um grupo de empresários da Islândia, eu os trouxe para conhecer aquele terreno, e eles foram embora, não me disseram nada. Trouxe a minha esposa, ela gostou do terreno, e um dia eu trouxe o meu líder. Quando o meu líder viu aquele terreno, ele falou, esse terreno é muito grande, o que a gente vai fazer num terreno desse? Eu disse, esse terreno é muito pequeno para aquilo que eu quero fazer para ajudar essas crianças. E ele ficou ali meio incrédulo, e lá por algum tempo depois, o dono do terreno chegou para mim e disse, você quer esse terreno mesmo? Eu falei, quero. Você gostou dele? Gostei. Então, que dia você vai vir para mim pagar? O meu líder deu uma olhada dizendo, era isso que você estava querendo, né? Porque ele sabia que eu não tinha dinheiro nenhum para pagar aquele terreno. E aí eu olhei para aquele homem, eu tinha que dar uma resposta para ele, e eu disse, daqui 8 dias eu volto para pagar o terreno. O meu líder olhou para mim com aquele olhar de descrença, dizendo, onde é que você vai sair com esse dinheiro para pagar esse terreno? E voltamos para Dakar, 80 quilômetros. Esse terreno estava perto de uma cidade, a 80 quilômetros da capital, e foram 80 quilômetros de puro silêncio. Quando chegamos lá na capital, 6 dias depois, o meu líder me ligou e falou, José Dilson, você já tem o dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, não. Ele falou, você escreveu para alguém e alguém prometeu que vai dar o dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, também não escrevi para ninguém. Ele falou, você tem pelo menos ideia de onde você vai tirar esse dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, eu também não tenho nem ideia. Ele falou, José Dilson, eu estou passando na sua casa daqui meia hora, a gente vai lá na casa daquele empresário e você vai devolver o terreno para ele, ou pedir um prazo maior, porque senão vai ficar mal para a nossa organização, vai ficar mal para a nossa estrutura aqui no país. E eu sei que muitas das vezes a gente está tão preocupado com as estruturas, né, com as organizações, mas tudo bem por isso. E ele passou meia hora depois e eu pensei, eu vou chegar lá, eu vou devolver o terreno, porque nós não temos dinheiro para pagar, eu vou devolver o terreno, agora pedir prazo maior eu não vou pedir, porque se Deus falou que Ele ouviu o clamor dessas crianças nas ruas, e Ele não vai suprir o dinheiro para a gente pagar esse terreno, então eu também não vou ficar dando de cara com essas crianças todos os dias, eu vou pegar minhas malas, vou lá para Porto Seguro, de onde eu sou, e vou vender queijo assado lá nas praias de Porto Seguro. A minha esposa, ela é lá de Nova Petrópolis, pertinho de Gramado, um lugar também maravilhoso. E o meu líder passou na minha casa, e nós fomos até a casa daquele empresário, que é lá perto do terreno. Entramos na sua sala, uma sala enorme, linda, muito confortável, mostrando o poder econômico que aquele homem tem.
e ali sentados, de vez em quando, o meu líder olhava para mim e me dava um sinal para começar a conversa. E eu cabisbaixo, triste, porque eu não queria parar com a obra missionária, mas era pura mediocridade da minha parte. Eu escrevi um livro chamado Lágrimas, Milagres, onde eu já tinha visto Deus fazer tantos milagres, que eu não podia duvidar do que Deus poderia fazer ali, mas o certo é que eu estava frustrado, e eu queria vir embora, eu não queria lidar com aquele problema. Enquanto estávamos ali, eu cabisbaixo, o meu celular tocou, eu pedi licença e fui para uma varanda. Cheguei naquela varanda, era um amigo que eu já não via há 2 anos, e não tínhamos muito contato. E ele falou: José Dilson, que horas são aí no Senegal? Eu falei 4h30 da manhã, ou 11 horas da manhã. E aí? Ele falou 4h30 da manhã. Ele falou: José Dilson, eu estava descendo, saindo do meu quarto para minha cozinha, descendo aqui as escadas, eu tinha tantas dores nos meus rins, eu ia lá beber um medicamento, e aqui no meio das minhas escadas, o Senhor me parou e me disse: eu estou te curando das tuas dores, você está livre do seu mal. Ele falou: e as dores desapareceram dos meus rins. E o Senhor falou comigo: agora pega o telefone, chama José Dilson lá no Senegal e diz para ele que você vai mandar o dinheiro para pagar o terreno. Ele falou: José Dilson, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Eu falei: Steve, eu estou aqui numa sala de um empresário para devolver um terreno que seria abrigo para crianças de rua, mas agora eu tenho que devolver esse terreno. Ele falou: não vai ter que devolver não, porque o Senhor me falou que é para mandar o dinheiro para você pagar esse terreno, e Deus me falou inclusive que é para mandar $12 mil. Quanto custa esse terreno aí? Eu falei: exatamente $12 mil. E o Steve, aqueles pentecostais bem fervorosos, ele desatou a falar em línguas lá na escada da casa dele, e eu, como bom presbiteriano, fiquei ali aguardando ele. Depois de um tempo, o Steve falou: você ainda está aí? Eu falei: sim, estou aqui, Steve. Ele falou: Deus inclusive me falou que você tem que chamar o nome desse projeto, Projeto Abadias, porque salvadores subirão ao monte Sião e julgarão o monte de Esaú, e a glória será do Senhor, e o reino será do Senhor. Eu falei: amém. Ele vai se chamar Projeto Abadias. Ele falou: a semana que vem o dinheiro vai estar na sua conta. Eu falei: peraí, Steve, quem foi que te disse para mandar esse dinheiro? Ele falou: você acabou de ouvir, foi Deus. Eu falei: então, se foi Deus, você tem que mandar hoje, porque na semana que vem eu vou estar lá nas praias de Porto Seguro vendendo queijo assado. Ele falou: então, quando o dia amanhecer aqui em Idaho e os bancos abrirem as suas portas aqui na cidade de Jerome, eu vou estar lá dentro fazendo o depósito na sua conta. Eu voltei para aquela sala e falei: senhores, preparem os documentos, porque amanhã nós voltaremos para pagar o terreno. E voltei no outro dia e paguei aquele terreno no 7º dia e não no 8º. Porque quando Deus está de dentro, Ele faz a obra dEle, Ele faz aquilo que Ele prometeu fazer. Amém? Então pagamos aquele terreno, eu botei um trator, abrimos o campo de futebol, marcamos o campo, colocamos traves, redes e começamos vários campeonatos ali com aqueles meninos. E aí eu comecei a plantar frutas, fizemos o pomar, construí minha casa, mudamos para lá, construímos a casa dos meninos, começamos a levar os meninos. Depois o Dovani e a Rosana, esse casal que está aqui hoje, começaram a nos ajudar ali naquele projeto, e eles começaram, o Dovani começou a dar aula de futebol para eles, a Rosana aula de inglês, e era assim muita bênção de Deus em todo canto. E depois aula de carpintaria, né, Dovani? Aula de agricultura, e aqueles meninos estudavam numa das melhores escolas daquela cidade, e Deus em tudo estava abençoando aquelas crianças ali dentro. Eles tinham uma cozinheira, onde eles tinham 3 refeições diárias dentro daquele projeto. Fizemos um galinheiro que tinha 400 frangos a cada 45 dias, que servia de alimentação para aqueles meninos, e o que sobrava a gente vendia e comprava outros alimentos para eles. Construímos um poço artesiano com 81 metros e 15 mil litros d'água, e em tudo assim a gente estava vendo um atuar de Deus. Aí apareceu um dos pais dos meninos lá. Ele foi atiçado por outros, porque o menino vivia com protestantes, e ele chamou o filho dele e falou: vamos fazer as nossas abluções, vamos orar ao nosso profeta. E ele falou: pai, eu já não faço mais abluções, eu sou de Jesus e eu só oro a Jesus. Foi uma confusão que você não tem ideia. Aquele pai saindo dali,
Foi lá na delegacia de polícia e deu queixa que eu havia sequestrado o filho dele e convertido o filho dele ao cristianismo. Nós já havíamos tirado 37 crianças das mãos de líderes muçulmanos. Alguns deles já tinham ido na minha casa me ameaçar. E agora aquele delegado de polícia aproveitou aquela queixa e ele mandou me chamar. E quando eu cheguei lá com a minha colega Zeneide, ele olhou para mim e disse: você está sendo acusado de formação de quadrilha, sequestro de criança, tráfico de criança para o Brasil, aliciamento de menor, conversão de menor, maus trato de menor, e foi fazendo a lista dele e falou: você está preso. E eu fiquei preso 2 dias com a minha colega ali naquela cela daquela delegacia. Você não imagina que lugar horrível já era desde o início, né, aqueles 2 dias. 2 dias depois ele nos enviou para uma penitenciária. E naquela penitenciária, quando aquela van parou, dentro daquela penitenciária, no início estava até tudo organizado, era a administração da penitenciária, nós fomos andando. Chegamos num setor onde aquele homem revirou a minha bolsa, aquele guarda olhou para mim e falou: então é você aquele que converte as nossas crianças ao cristianismo, você vai ver o que vai acontecer com você aqui dentro. Chamou um outro guarda e ele saiu ali me empurrando até aquela cela. Quando chegou perto daquela cela, eu vi primeiro um espaço onde os prisioneiros tomavam sol, de mais ou menos 50 metros quadrados, e logo depois eu vi uma portinha de 60 centímetros de largura por 2,10 de altura, com uma grade de ferro e um flandre ali, que todo enferrujado e carcomido pela ferrugem, que era a cela. E quando aquele guarda abriu aquele portão, ele me empurrou, e antes que eu entrasse, ele bateu aquele portão no meu pé, e aquela ferrugem, aquele flandre cortou o meu pé. E eu fiquei ali sangrando, e ele fechou aquele portão, trancou e foi embora. E aqueles prisioneiros, eram 11h30 da noite, começaram a bater naquela porta. Veio um outro guarda, me levou para uma enfermaria, estancou o sangue, fez um curativo no meu pé e eu voltei para ali. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi contando aqueles prisioneiros. Tinham 2 bancadas, uma de um lado, outra de outra, num espaço de mais ou menos 40 metros quadrados, e tinha um corredor de mais ou menos 70 centímetros de largura. E eu vi que tinha vários prisioneiros deitados no corredor e outros deitados naquela plataforma ou naquele acimentado. E eu fui me desviando daqueles prisioneiros que estavam dormindo no corredor em direção ao banheiro. Eu queria ver como é que era o banheiro. Quando eu cheguei lá perto do banheiro, tinha um tipo de sanita turca, é um buraco no meio, onde 45 homens usavam. Você não tem ideia o nível e o tamanho da sujeira que tinha ali. Tinha vários baldes encostados na parede que pareciam peça única com um banheiro em sujeira, canecas sujas também. E eu pensei: meu Deus, eu fiz a primeira oração dizendo: me ajude a transformar a diversidade em oportunidade aqui dentro dessa prisão. Quando eu estava andando ainda em direção àquele banheiro, eu vi vários ratos correndo pela parede, muita barata, moscas penduradas em tudo quanto é fio que tinha ali dentro, mosquitos, e era descer ao inferno aquele lugar. E aquele chefe do quarto, ele falou comigo, achei que ele ia me colocar naquele chão junto com os prisioneiros, com aqueles que estavam no chão. Ele me deu um espaço naquela bancada, era um espaço de 35 centímetros de tamanho, com uma espuma de 2 centímetros, e ele falou: você vai deitar aqui. E eu vi que eu tinha 2 opções, uma era deitar cara a cara com o prisioneiro, outra era deitar virado, com a cabeça para o corredor, virado para os pés dele. Não tinha ninguém dormindo com a cabeça para o lado do corredor, porque era perigoso alguém torcer a garganta do camarada durante a noite, mas era mais saudável. E tinha um prisioneiro que dormia do meu lado, que ele trabalhava na horta durante o dia, e ele chegava de noite cansado, tirava os sapatos dos pés, com os próprios pés, e começava a roncar. Então você não imagina o quanto eu tive que me adaptar em relação a odores dentro daquela cela. Mas eu estava orando e buscando a direção de Deus. Passei 5 meses dentro daquela cela, e depois eu recebi o habeas corpus, saí dali e passei 15 meses aguardando o julgamento. Depois eu fui julgado, inocentado, entregaram o meu passaporte, eu voltei para o Brasil, graças a vocês que estavam aqui orando por nós. Naquele tempo de espera, ou naquele tempo que eu estava preso, nós não paramos nenhum dos nossos projetos, nem a escola,
Nós temos, como eu já disse, nós temos uma escola com 220 alunos, da pré-escola, 3 classes na pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. Tínhamos o trabalho com os meninos lá e não paramos, graças a obreiros como Dovani, Rosana, Paul, a Erlândia e outras pessoas que estavam lá trabalhando nos nossos projetos. Nós tivemos condições de dar continuidade. Quando eu saí da prisão, eu fui para lá. Alguns meses, 1 ou 2 meses depois, recebemos a visita de uma autoridade, e essa autoridade já chegou lá esbravejando e dizendo: eu vim aqui para fechar esse projeto. Eu vou tirar essas crianças daqui de dentro e vou reeducá-las no islamismo. E passou várias horas nos humilhando ali dentro. Todos os documentos que nós tínhamos das crianças, Dovani estava sentado comigo na reunião com aquelas autoridades, e todas as autorizações que nós tínhamos dos pais, e nós mostrávamos para aquela autoridade, ele jogou em cima da mesa dizendo: é nulo para mim. Vocês enganaram os pais para eles assinarem esse documento. Finalmente apresentamos o documento assinado pelo ministro do interior, que tinha nos dado autorização, inclusive, para fazer cultos. Ele olhou aquele documento e falou: vocês enganaram também o ministro. Eu falei: senhor, o senhor está aqui para fechar, então fecha. O senhor é uma autoridade. Devolve meu passaporte, eu vou embora, o senhor fica aí com o seu país. E aquele homem saiu dali, ameaçando, e foi embora. E uns 2 meses depois, ele mandou um ônibus cheio de militar. Eu estava na capital, quando o Dovani me telefonou dizendo: chegou um carro cheio de militares, estão levando todas as crianças. E levaram essas crianças para um centro do governo. O país, com 3,5 milhões de pessoas, é laico ou sem religião. Mas como tem 94% de muçulmanos, são os muçulmanos que decidem e tomam as decisões ali. E naquele centro do governo, aqueles obreiros chegaram para um dos meninos, que eu vou chamar de Maomé, aquele que eu mostrei para vocês aqui. Você pode... acho que eu posso voltar aqui, né? E esse menino, eles chegaram para ele... se ele passasse, ok. Ok. E eles chegaram para esse menino e falou para ele: você prepare-se. Você pode apagar essa imagem, por favor? Prepare-se, porque agora nós vamos orar ao nosso profeta, nós vamos lá na mesquita fazer as nossas orações ao nosso profeta. E ele disse: orar ao seu profeta, ao profeta de vocês? Eu nunca mais vou orar ao profeta de vocês, porque eu sou de Jesus. Eu só oro a Jesus. E aquele menino tinha 13 anos na altura. Então aqueles líderes falaram: o quê? Você tem coragem de desafiar o nosso profeta e nos desafiar? Nós vamos te dar uma surra aqui dentro, mas você vai orar ao nosso profeta. E ele falou: me dá uma surra? Vocês sabem quantas surras eu já ganhei aí nas ruas, por não ter feito nada? E vocês sabem como os missionários me encontraram no dia que eles me encontraram? Eu estava com os meus 2 olhos inchados de soco. Eu estava com as minhas costas ensanguentadas de unhas. Eu havia sido abusado por 6 homens naquele dia lá nas ruas. E onde é que estava o profeta de vocês quando eu só era um lixo lá no meio da rua? Os missionários me encontraram, me levaram para a casa deles, me falaram do amor de Jesus, curaram os meus olhos, curaram as minhas costas. Jesus entrou no meu coração, perdoou os meus pecados. E agora vocês querem que eu vou orar ao profeta de vocês? Vocês podem até me matar, mas eu nunca mais vou orar ao profeta de vocês. Eu sou de Jesus. Então aqueles homens avançaram para aquele menino, pegaram ele e... eu já falei o nome do menino, né? Não? Ok. Eu não quero falar o nome dele. E aí eles pegaram aquele menino, colocaram dentro do carro e levaram ele 250 quilômetros. O pai daquele menino era um dos que havia nos dado autorização com carimbo da polícia para que ele permanecesse conosco. Porque as crianças que a gente tira das ruas, a gente entregava na casa dos pais, porque a gente crê que ainda é o melhor lugar para se viver, ainda que sejam pai e mãe pobres, ainda é o melhor lugar para se crescer, é o lado do papai e da mamãe. E agora, existe pais que não querem mais seus filhos. Não, eu não quero mais ele aqui. E eles assinam um documento na justiça,
dizendo que o menino é para a gente. Aqueles meninos que a gente não encontra pai e mãe, então eles vão ficando ali enquanto a gente procura esses meninos. E eles viajaram 250 quilômetros, e aquele menino contou para mim que a única coisa que ele viu foi o pai dele agindo com ele. Depois que aqueles homens falaram com ele, olha o que o seu filho fez conosco, ele só viu a mão do pai dele recolhendo e atingindo ele no rosto, e ele desmaiou. E quando ele voltou em si, ele só sentiu o pai dele chutando ele, chutando as costelas dele. E depois o pai dele pegou ele pela camisa, saiu arrastando nas ruas, jogou ele dentro de uma mesquita e falou: agora você vai orar ao nosso profeta, ou eu vou dar um fim em você aqui mesmo na frente de todo mundo. Ele falou que ele estava com muita dificuldade para respirar, mas ele foi respirando até que ele conseguiu reaver o seu fôlego, e ele foi se colocando de pé. Ele falou que ele sentia muitas dores, e ele ficou em pé e fez uma oração bem alta e forte em nome de Jesus. Aquele pai falou para os presentes: esse menino está possesso, isso é demônio. Vamos marcar um dia de libertação desse menino lá em casa. E ele foi para outros centros de feitiçaria islâmicas, e ele trouxe vários patuás, amuletos e outros objetos de feitiçaria e colocou num banheiro, lá num lugar, lá no canto. E aquele menino se levantou de noite, foi lá e urinou em cima de tudo aquilo lá. Então ele ganhou por causa disso uma surra violentíssima do pai dele, e foi jogado fora de casa. E o pai dele falou com os amigos: eu já expulsei esse menino de casa, esse menino não tem mais jeito, é caso perdido. E esse menino voltou lá para a capital. Eu estava no meu habeas corpus quando um dos nossos obreiros disse: ele está na rua de novo. E eu falei: traga-o aqui. E quando eu o vi, eu chorei. Ele estava magro, cabeludo, andando arqueado, com calção velho, uma camisa velha, um tênis velho no pé. E eu perguntei: como é que você faz para se alimentar na rua? Ele disse: eu procuro nos lixos, e o que eu encontro lá eu como. Ele tinha 3 refeições antes da nossa casa, e mais as frutas, e mais todo o carinho. Agora ele estava na rua. E eu falei: eu sinto muito por você, irmão Maé. E ele falou: não sinta nada por mim não, pastor. Eu estou lá nas ruas por vontade de Jesus, e não tem nenhum menino, nenhum adulto, ninguém lá perto de mim que não ouviu ainda falar do amor de Jesus e o sacrifício dele lá na cruz por causa dos nossos pecados. Eu estou lá pregando este evangelho. Eu chorei de novo, porque o meu conforto e o dele era muito grande a diferença, e ele estava fazendo o trabalho de evangelista, pregando o evangelho debaixo de uma escassez imensa, dormindo debaixo de marquesas, se cobrindo com papelão, comendo coisas do lixo, mas não deixando de falar de Jesus em tempo nenhum. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Nosso tempo avança e vamos ler Marcos 16:15. Todos acharam? Eu estou ouvindo farfalhar de folhas e... Ok, eu acho que a maioria já achou. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Agora vamos ler juntos? E disse-lhes: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, pedindo que o Teu Espírito Santo nos capacite a pregar a Tua palavra, que quando sairmos por essa porta e entrarmos ou sairmos por esse portão, possamos entender que estamos entrando em campo missionário. Nos ajude, a exemplo do Mamadou, pregar o Teu Evangelho em tempo e em fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus poderia ter salvado o mundo todo sozinho. Ele poderia, só com o poder dele, converter os eleitos em todos os lugares, em todas as nações, povos, raças e tribos. Eu estive em contato com pastores que estão agora pastoreando e liderando um grupo de árabes que têm visto Jesus. Em países fechados que missionário não pode entrar, Jesus está aparecendo para eles e eles estão se convertendo. Reis, príncipes, sheiks,
autoridades islâmicas, tendo um encontro com Jesus, porque Jesus apareceu para eles. Nenhum homem seria capaz de resistir ao chamamento, à aparição de Jesus Cristo, à sua teofania. Todos iriam se dobrar e se converter a Ele, como tem acontecido. Esses árabes, eles fazem reuniões em alguns lugares, que eu não posso dizer aonde, e esses árabes estão adorando ao Senhor, às vezes passam de 8 até 15 dias adorando ao Senhor e criando estratégia para evangelizar o seu próprio povo. E graças a Deus tem alguns pastores brasileiros, presbiterianos, envolvidos com esses árabes. Nós batizamos um casal lá no Senegal, que eles dizem que no país deles tem uma igreja com 800 pessoas convertidas e todas essas 800 pessoas já viram Jesus e por isso se converteram a Cristo. Deus poderia salvar o mundo todo sozinho, sem intervenção de ninguém ou sem precisar de ninguém. E Ele poderia ter mandado anjos. Imagina você, segundo a visão de Isaías, anjos aparecessem com asas, 2 asas cobrindo os olhos, o rosto, 2 asas cobrindo os pés, 2 asas voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Imagina você se Ele dissesse, ou recitasse João 14,6, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Dobre-se diante dEle todo joelho, e todos os joelhos se dobrariam diante dEle. Deus poderia fazer uma obra desse tipo, mas Ele preferiu contar comigo, com você e com o Mamadou, para poder levar esse evangelho aos perdidos. A diferença, irmãos, de repente está somente numa palavra: obediência. E talvez você poderia colocar outras: vergonha de falar desse amor, medo da morte, medo da prisão, medo das surras, medo de diversas situações. Eu costumo dizer que a igreja do Oriente, da África, da Ásia, é uma igreja que foi treinada para morrer. Uma igreja ensinada a morrer por causa desse evangelho. Enquanto nós, na igreja brasileira, o nosso maior sonho é seguir alguns líderes que estão prometendo o céu aqui na terra. A gente fica até com raiva dos pastores presbiterianos, porque parece que eles não pregam o que os outros pregam. Os outros estão pregando construção de reino aqui na terra, riquezas, prosperidade. Fique aqui, construa o seu mundo aqui. E parece que a gente está vivendo nisso segundo o nosso hino, o hino nacional, deitados eternamente em berços esplêndidos, e a gente não está muito preocupado com a glória. E graças a Deus que os pastores presbiterianos estão nos púlpitos pregando a palavra de Deus, ensinando sobre o porvir, sobre a glória de Jesus, sobre os tesouros que ferrugem não corroem, nem traças corroem, nem ladrões minam ou roubam. Nós precisamos aprender com esses amados irmãos a pagar um preço por causa desse evangelho. Deus poderia ter feito a evangelização do mundo sozinho, mas Ele preferiu escolher gente para evangelizar gente. Martin Luther King, ele disse que quem não tem uma causa pela qual morrer não tem motivo para viver. Pessoas da minha geração, a maioria aqui é da minha geração, que viram o filme do Mel Gibson chamado Coração Valente. Quem já viu esse filme aqui? Viu? É só gente da minha geração mesmo. Tem uma cena nesse filme que alguém chega para ele e diz assim: não vá para aquele lugar porque eles vão te matar lá. E ele diz: morrer, todo mundo morre. Importante é morrer fazendo aquilo que a gente crê. Será que eu estou pronto para sofrer, morrer, pagar um preço por causa desse evangelho? Quando eu cheguei naquela cela, eu não vou ficar pregando muito porque o meu tempo avança, e eu cheguei naquela cela e logo de início que eu vi aquele banheiro, eu pensei: esse banheiro está sujo porque ninguém limpa. Eu falei: Marli, me traga bucha, sabão em pó, água sanitária. Eu comecei a lavar aquele banheiro, deixei o banheiro limpinho, lavei o balde de cada prisioneiro, as canecas, enchi de água, e todo dia eu ia para lá fazer manutenção naquele banheiro e encher os baldes dos meus colegas prisioneiros de água para que eles pudessem encontrar água fácil para tomar banho. Eu decidi servir aquele povo ali.
E na minha cela tinha um líder religioso com 11 discípulos acusados de ter matado 2 homens e ter enterrado um vivo. E a cama daquele homem era esticada, o lençol dele, era o único que tinha um colchão de 18 centímetros. Ele recebia café da manhã, almoço e janta na cama, tinha a roupa dele lavada, os sapatos dele lavados. E um dia eu cheguei lá no banheiro para lavar, aquele homem estava lá lavando, esfregando aquele banheiro com as roupas todas arregaçadas e lavando. E eu falei, esse aqui é meu trabalho. Ele sabia que eu estava brincando com ele, e ele falou, José Dilson, você não precisava estar lavando esse banheiro aqui para a gente. Eu aprendi a lição, como líder do meu povo, eu aprendi que eu tenho que servir o meu povo. Todo dia agora eu vou vir também lavar esse banheiro também. E aquele homem passou a ser um meu amigo, e quando eu pregava o evangelho, todos ficavam olhando para ele, para ver o que ele dizia, porque antes ele entrava na discussão, e era parte daqueles que me ameaçavam. Os 60 primeiros dias dentro daquela cela, não teve um dia que eu não fui me deitar ameaçado. E quando um dia eu estava deitado ali, completou 60 dias, pela primeira vez eles baixaram a televisão, e um deles veio até mim e olhou para mim e falou assim, você não é nada, você é menos do que a unha do dedinho do pé de qualquer um de nós aqui. E passou a me humilhar, e foi me humilhando, e eu fui encorajando ele, dizendo, muito obrigado, vai em frente, é isso aí, merci beaucoup, allez-y. E ele foi me humilhando, e quando ele terminou, e como a TV estava em volume 0, os colegas estavam todos sentados, e eu imaginei, agora eu tenho 45 homens algemados comigo. Pensei no texto do apóstolo Paulo, e eu falei, já terminou? Ele falou, eu acabei. Ele estava vociferando e rosnando como um animal, aquele homem. E eu falei, talvez você tenha mais coisas para acrescentar à sua lista. Ele me disse, eu não tenho nada mais para acrescentar. Eu falei, talvez os colegas tenham alguma coisa para acrescentar à sua lista. Ele falou, ninguém aqui tem mais nada para acrescentar. Eu falei, mas eu tenho. Coloca aí na sua lista que eu sou um cão morto, que eu sou trapo de imundície, que eu sou um verme, e que eu sou menos do que um grãozinho de areia suja, que eu sou pó. Coloca aí que eu não sou nada. Irmãos, a única luz que nós precisamos brilhando em nós é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,30, importa que Ele cresça e que eu diminua. E quando eu falei aquilo para ele, eu falei, mas eu tenho alguém que eu quero apresentar para você, que esse sim é tudo. A Bíblia diz que Ele é o Criador do universo, e nada do que existe existiria se não tivesse sido criados por Ele. Ele é o Criador de tudo. E Ele deixou o seu trono de glória e veio aqui nesta terra e derramou até a sua última gota de sangue por causa dos meus pecados. Mas foi também por causa do seu pecado, Bubacar, por causa do seu pecado, Amadou, por causa do seu pecado, Fai, por causa do seu pecado, Mustafá. E fui chamando o nome de cada um deles e concluí dizendo, e foi Ele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo tinha autoridade para falar isso, e só Ele pode perdoar os seus pecados e levar vocês de volta para Deus. E aquele homem estava ali em pé, colado do lado de onde eu estava deitado, nessa hora já sentado, e ele disse, eu fui enviado para te humilhar, porque a gente queria saber se você era um homem de Deus ou não, porque está escrito, eu não sei aonde, que quem se humilha, Deus exalta. Eu falei, está aqui, na palavra de Deus, em Lucas 14:11, quem se humilha, Deus exalta. Ele falou assim, a partir de agora você tem o respeito de todos nós, você agora é o nosso pastor. E eu passei a pregar com muito mais autoridade, e eu pude ver colegas da esquerda, da direita, na frente se levantando, dizendo, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Teve um deles que se levantou naquele dia, num daqueles dias, e falou, eu quero que vocês me chamem agora Jacó, porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E o evangelho foi pregado, distribuído, várias bíblias, diversas bíblias, mais de 350 bíblias inteiras, uma infinidade de novos testamentos dos Gideões, porções da palavra de Deus, chips com o filme de Jesus para os guardas e os diretores daquela prisão, porque eu havia crido nesse versículo. Nos originais está dizendo, enquanto estiverdes indo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo, lá na sua escola, no seu trabalho, dentro do carro, no metrô, no ônibus, onde você estiver, você deve abrir a boca e falar deste evangelho, porque é isso que Deus espera
de mim, de você, de qualquer um outro que chama pelo seu nome. A cela do lado da minha cela tinha 150 homens no mesmo espaço. A minha tinha 45, lá tinha 150 homens, e uma boa parte deles dormiam em pé, porque não tinha lugar nem para se agachar. E no outro dia eu via pelas grades aqueles homens andando com os pés super inchados, alguns deles eu vi falecendo ali dentro daquela prisão. Piolho, sarna, diversos tipos de doenças, tuberculose, AIDS. Você não imagina que inferno é uma prisão, aquilo que a gente vivia. E Deus nos deu graça diante daquelas autoridades. O diretor chegou para mim e disse: José Adilson, eu sinto muita pena desses prisioneiros, você pode construir uma cela aqui dentro para a gente? E eu conversei com a Marli e nós construímos uma cela com piso de primeira, com 3 banheiros dentro, um banheiro só para homens acima de 50 anos. E chegou o dia da inauguração da cela, o diretor me tirou lá de dentro da minha cela e falou: José Adilson, venha. E eu tomei um banho rapidão e cheguei ali, minha esposa estava lá, tinha outros missionários. Vocês estavam, Dovanir? Não, né? Tinha outros missionários lá juntos, e o diretor fez um discurso emocionado, dizendo: o pastor da Silva, ele não ficou olhando para o problema dele, ele construiu essa cela, mesmo sendo um prisioneiro. E nós que estamos livres, nós podemos fazer alguma coisa também pelo nosso semelhante. E depois ele me chamou na frente e falou: aqui está a tesoura, eu quero que você corte essa fita. Eu falei: senhor diretor, eu quero dar esse privilégio para minha esposa, porque ela que trouxe esse material todo aqui para dentro. E nós só podemos fazer aquela cela porque tinha pessoas ofertando para a gente lá, e de repente tinha dinheiro, e tem dinheiro dessa igreja lá naquela cela. E depois que inauguramos aquela cela, teve uma festa grande, e parecia que eu nem era prisioneiro, porque eu estava bem vestido, participando da celebração com todo mundo. E desenvolvemos vários projetos ali dentro. Eu comecei a celebrar aniversário dos prisioneiros, porque um dia chegou um para mim e falou, o Bubacar, dizendo: hoje eu estou completando o ano aqui dentro. E eu falei com os colegas para baixar o volume da televisão, agora eles baixavam com facilidade. E eu falei: gente, o Bubacar é o nosso irmão aqui dentro, nós somos a família dele, então vamos cantar parabéns para ele e orar por ele. E cantamos parabéns para o Bubacar, e eu dei um pirulito que a Marli tinha me levado para ele de presente, e ele começou a chorar, porque ele disse que foi a primeira vez que alguém cantou parabéns para ele e deu um presente de aniversário para ele. E quando eu olhei, tinha uma fila de prisioneiros dizendo: não, eu nasci em setembro, eu nasci em agosto. E nós passamos a celebrar o aniversário de todos eles.